Olá pessoal, paz e graça do Senhor para o estudo A Ira do Cordeiro. Hoje nós vamos ver a ira do Cordeiro na Bíblia, amém? Muito bom. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia que Ele nos deu e pelo pão de cada dia. Vamos lá. E pelas palavras que Ele nos deixa, Senhor nosso Deus, te agradecemos pelas suas santas palavras, pelo dia que o Senhor nos deu, e o pão de cada dia, o maná que o Senhor derrama sobre a nossa casa no dia de hoje. Abençoa a mim e toda a minha família, e todos os meus irmãos e minhas irmãs e suas famílias que escutam as tuas santas palavras. Derrama o Espírito Santo sobre nós, abrindo nossa mente e nosso coração para entender o que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. A ira do Cordeiro. Amados e queridos irmãos e irmãs, agora onde você se encontra, Agora onde você se encontra, essa expressão, a ira do Cordeiro, Agora onde você se encontra, essa expressão, a ira do Cordeiro, nós vemos também lá em Apocalipse, Apocalipse capítulo 6, Vamos ler aqui, versículo 16 e 17, está escrito assim, Apocalipse 6, capítulo 6, E nós podemos ver esses versos aqui, E disse aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, versículo 16. Agora, versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode sustentar-se? Muito bem. Qual será a reação, dos perdidos ao ver os eventos nos últimos dias, dos acontecimentos de repente que vai acontecer aqui na Terra, Apocalipse capítulo 6, versículo 12, fala assim, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobrevieram grandes terremotos, o sol se tornou negro como um saco de cinza e a lua como sangue, e as estrelas dos céus caíram pela terra como figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Nós podemos ler, até o versículo 17, e ainda fala assim: e o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola, então todos os montes, todas as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos e os poderosos, e todos escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiu sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira, de novo, da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira do Cordeiro, da ira deles, e quem é que pode sustentar-se? Muito bem, meu querido irmão. Aqui está falando do sexto selo, Apocalipse capítulo 6, está falando do sexto selo, que vai ocorrer, do juízo dos vivos, um juízo dos vivos ali. Você pode pensar neste selo como algo que já aconteceu, lá em uma era bem distante, tudo bem, como um terremoto de Lisboa, ali que aconteceu no ano 1755, Também aconteceu ali o escurecimento do sol, no ano 1780, E a queda das estrelas no ano 1833. Você pode entender como assim também, Tudo esses eventos ocorreram, Anunciando, preste bem atenção, ocorreram isso lá no passado, mas era anunciando o quê? A chegada do juízo, que um pouco mais à frente,
no ano 1844, começava o julgamento do juízo dos mortos, dos que já morreram, tá? O juízo dos mortos. Mas, os amados, queridos, o povo de Deus, né? Os amados de Deus, anuncia a chegada do juízo dos mortos. Deus não anunciaria muito mais o juízo dos vivos, né? Não anunciaria muito mais o juízo dos vivos, onde haverá uma conversão como nunca houve, uma grande multidão, né? Da hora 10ª. Então, meus amados, do ano 1844 para cá, começou o juízo dos mortos. Mas, amados, se Deus anunciou a chegada do juízo dos mortos, Deus não anunciaria muito mais o juízo dos vivos? Né? Onde haverá uma conversão como nunca houve? Uma grande multidão da hora 10ª? Sim. Meus irmãos, o sexto selo está falando de uma dupla aplicação ao passado, ao juízo dos mortos e agora no futuro, anunciando o juízo dos vivos. Tá? Deus está revelando no sexto selo a estratégia que ele vai usar para despertar o mundo, né? Para preparar o mundo também para o selamento dos vivos, porque é dito na palavra de Deus que Deus vai dar o selamento dos vivos. Ou seja, Deus não vai deixar nós na mão, meu irmão. Sem informação nenhuma. Tá? Um selamento dos vivos, porque é decisivo. Por que é decisivo? É de vida ou morte, meu querido irmão. Tá? Para uns recebendo o selo do Deus vivo e outros recebendo o sinal da besta. É vida ou morte. Deus não ia deixar os seus filhos na mão. Deus nos revela tudo. Então Deus anuncia ao mundo esses grandes eventos, né, que está se aproximando. Não vai ocorrer esses eventos aí secreto. O escurecimento da lua, as estrelas caindo, não vai ser secreto, meu irmão. Não vai ser secreto. Tá? Deus não faz nada em segredo para os seus filhos. Entendeu? Sem ninguém saber. Nem os ímpios. Você sabia disso? Nem os ímpios dessa terra julgam as pessoas sem notificar o dia, a hora, a sala e até o nome do juiz que vai julgar o caso dele ou dela. Nem os ímpios é assim. Isso estamos falando do juízo, né, de juízes ímpios, né, aqui da terra, juízes ímpios. Eles também anunciam. Agora, você imagina se eles não anunciam? Imagina Deus. Mas aqui estamos falando do juízo santo, bondoso, misericordioso, perfeito, tá? E justo no céu, que é o nosso querido Senhor Jesus Cristo, que é o juiz no santuário celestial, onde Jesus faz a questão de salvar o máximo possível de pessoas. Aleluia. Meu irmão, a ira do Cordeiro. Queridos, o derramamento da chuva serôida do Espírito Santo agora, no tempo do fim, sobre os remanescentes fiel, para proclamar essas 3 mensagens angélicas e preparar o mundo para receber o selo do Deus vivo. Tá? O selo do Deus vivo. E advertir o mundo contra o sinal da besta. Esses versos que vamos ler agora está falando do tempo do fim, né? Versos 12 e 14
está falando do tempo do fim. Tá? Versos 12 e 14 aqui, está falando do tempo do fim, meu querido. Ó. Versos 12 e 14. Fala assim: Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobrevieram grandes terremotos, o sol se tornou negro como saco de cinza e a lua toda como sangue e as estrelas dos céus caíram pela terra, como figueira quando abalada por vento forte deixa cair seus figos verdes. E o céu se enrolou, o céu se recolheu como um pergaminho. Quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Isso vai acontecer, meu irmão, de novo. De novo? Meu irmão, isso aqui ainda não aconteceu em lugar nenhum. O sol se escureceu, tudo bem. A lua se tornou sangue. Caiu as estrelas como meteorito, né? Tudo aconteceu. Mas isso aqui, esses eventos aqui, vai ocorrer, meu irmão. Tá? Vai ocorrer. Fala assim, que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos, todos os livres se esconderam nas cavernas dos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiu sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Queridos, não tem como dizer que Deus não vai revelar e não está revelando para nós aqui. Não tem, tá? O juízo de Deus é presente, meu irmão, na nossa vida, tá? Esses versos que nós estamos lendo aqui de Apocalipse, versos 12 e 14, veja aqui que é impossível não perceber o que vai acontecer na abertura do sexto selo, porque está escrito aqui, tá? E quando ele for aberto, ninguém vai perguntar: e aí, pastor? E aí, irmão João? Ninguém vai perguntar isso aí, né? O irmão será... e aí, pastor, irmão João, será que o sexto selo já foi aberto? Ninguém vai perguntar isso aí para vocês, sabe por quê? Porque todo mundo que conhece a palavra de Deus, estuda as profecias, sabe o que está acontecendo. Quando esse selo for aberto, lá no santuário celestial, ninguém vai ter mais dúvida, porque os ímpios e salvos todos saberão que algo majestoso está acontecendo, porque a potência do céu serão abaladas, como está escrito na Bíblia. Os céus e a terra anunciam as obras de Deus, meu querido irmão. O verso 15 e 16 aqui, que fala aqui, ó, né? 15 e 16, que nós lemos aqui, os reis da terra, os grandes, os comandantes, ricos, poderosos, escravos, todos os livres se esconderão nas cavernas dos penhascos e dos montes, né? Da ira, se escondendo da ira do Cordeiro. Isso aqui vai acontecer. Ricos, poderosos, servos, livres, todos vão se enfrentar, né? Vão enfrentar o juízo de Deus, o juízo celestial. Todos vão passar por isso. Mas, queridos, aqueles que não amam a Jesus Cristo e não forem selados pelo selo do Deus vivo, eles vão ter diante desses, né, abalos de potestades celestiais. E eles vão se esconder de Deus. Esses que não têm o selo do Deus vivo. Eles vão sentir o abalo celestial. Vão sentir medo e perguntar o que é isso que está acontecendo. E vão se esconder, como a Bíblia está dizendo aqui, nos penhascos. Tá? Essa é a verdade. Vão se esconder da ira de Deus. Esse verso 15 e 16, eles estão dentro do contexto do juízo dos vivos, mas também dentro do contexto da segunda vinda de Jesus. É bem claro isso aí na Bíblia. Agora,
Se são sinais da segunda vinda de Jesus, né? Eu vou dizer. Agora, se são sinais da segunda vinda de Jesus, por que lá em 1755, tá? Em 1780, em 1833, lá foram os sinais da vinda de Jesus? Não, lá não foram os sinais da vinda de Jesus. Isso quando ocorreu lá, escurecimento do sol, né? A lua se tornando vermelha, as estrelas caindo do céu. Isso já aconteceu? Já, mas não foi. Mostrando na segunda vinda de Jesus, tá? Lá não foram sinais da vinda de Jesus. Sim, sinais da chegada do juízo dos mortos, que ocorreria um pouco mais à frente, no ano 1844. Tá? Mas agora, o julgamento dos vivos está a poucos passos, sabia? O julgamento dos vivos agora está a poucos passos da segunda vinda de Jesus. Tá? Portanto, o contexto aqui é escatológico, viu, queridos? Tá bom? Essa lição está falando dos sinais majestosos do sexto selo, aplicado para o tempo do fim. Você percebeu que a lição, né, na lição que nós estamos estudando aqui, fala do Apocalipse capítulo 6, 12 a 17, do sexto selo, e não citou ali, que nós lemos, não citou, né? Não citou o quê? Não citou esses eventos aqui que ocorreu, tá? Não citou os eventos de 1755, 1780 e 1833. Não citou. Por que não citou? Embora seja verdadeiro, aqueles eventos que ocorreu, está catalogado, está escrito, né? Não tem como negar isso, mas agora, né? O foco agora, principal, é a segunda vinda de Jesus, né? É o julgamento dos vivos, o foco agora. Teve o julgamento dos mortos, agora vai ter dos vivos. Esses eventos que ocorreu aqui, não foi mostrando a segunda vinda de Jesus. Porque, na verdade, Jesus não veio. Temos que evangelizar o mundo todo, porque ele será abalado. E todos vão perguntar, o que é isso que está acontecendo? Né? O que é isso? Né? O escurecimento do sol, né? Terremotos grandes, a lua em sangue, e ilhas e montes se movendo do seu lugar, e o céu se rolando como um pergaminho. O que é isso? Isso vai ocorrer, queridos. Agora no tempo do fim. Queridos, somente os remanescentes fiéis de Deus têm a resposta, viu? Quem são esses remanescentes fiéis de Deus? No capítulo 7, né, Deus dá a resposta. Quem vai se subexistir e submeter a essas respostas é aquele povo, os 144 mil, tá? Porque eles serão os primeiros a ser selados pelo selo do Deus vivo e batizados pela chuva serôida do Espírito Santo. Tá? Aqui fala também da grande multidão que vem lá de Babilônia. De todas as religiões, principalmente de Babilônia. Tá? E vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Aleluia! Bendito seja Deus. Viu? Sempre vai ter um final feliz. Vai ter tribulação? Ilhas vão mover do seu lugar? O sol vai se escurecer nos tempos do fim agora? Sim. As estrelas do céu serão abaladas? Sim. O céu será abalado? Sim. O céu vai se recolher como um pergaminho? Se enrolar? Sim. A história se repete, queridos. Num tempo do fim, aqui no sexto selo. Nós estamos falando aqui de Apocalipse, revelação dos últimos dias.
O capítulo 6, capítulo 7. Você entende, queridos? Nós estamos falando do tempo do fim. Tá? O capítulo 7, né, fala dos 144 mil. Nós já lemos isso aqui. Fala dos 144 mil, que são o povo remanescente de Deus, né, que vai proclamar as 3 mensagens angélicas. E os que não são vai ficar tudo perdido, correndo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tudo apavorado, tudo com medo. Mas o povo de Deus não. O povo de Deus está seguro, porque sabe o que está acontecendo. Sabe que esse sexto selo foi aberto. E estamos chegando no fim. Para a última conversão da hora 10ª, do 7º selo, quando Deus anunciar. Queridos, o Evangelho é maravilhoso. Queridos, as profecias são muitos. Muitos não entendem, mas são o retrato do que vai acontecer no tempo do fim. São como se fosse um filme que eles fazem. Deus deixou bem declarado para nós que nós, né, tem que se converter antes dele chegar. A ira do Cordeiro de Deus. Povo ímpios jamais entrará no reino de Deus, queridos. Lá não tem lugar para esse tipo de pessoa. Amantes do prazer, amantes do Deus Mamon. Não tem lugar para esse tipo de pessoa lá no céu. Lembre-se que a luz, né, não se dá com as trevas, meu irmão. E nem as trevas com a luz. Luz é luz, treva é treva. Entendeu? É até um jugo desigual. Vamos dizer assim, tá? O Todo-Poderoso nosso Deus é luz. Próximo estudo. Evangelismo de Noé. Vamos prestar bem atenção nesse evangelismo de Noé. Vamos ver o que Deus fala. Tem uma passagem aqui que Deus fala assim, que nos fins dos tempos será como o tempo de Noé. O que aconteceu no tempo de Noé? Vamos ver isso aí, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, o amor de Jesus seja estendido na sua vida, dentro do seu coração, dentro da sua família, e nós vamos junto, dá um like, compartilha, se inscreve no canal aí, hein? Ajuda aí, vamos junto, tá bom? Um beijo no coração, até amanhã de manhã. Vamos ver o que nós podemos aprender aí com Noé, né? O que Deus fala para nós. Tenho certeza que vai ser muito bom. Fique com a paz do Senhor e até amanhã.